Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, pelas contribuições desta noite. Queremos louvar, Senhor, pelos momentos de adoração, Senhor, meu Deus amado. Mas chegou a hora, Pai, aonde o Senhor se pronuncia, aonde o Senhor fala, aonde o Senhor, meu Deus amado, fala através da tua santa e poderosa palavra. Ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada ou guante de qualquer filho. Por isso, Pai, usa o atalaia, usa o porta-voz, usa o mensageiro, para a glória do teu nome, em nome de quem? O anjo já entregou a vitória por nós. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol destina e logo a voz vai escurecer. A voz desse começando Em oração vigiando, com Deus amor trabalhando pra meu Senhor. queridos, com muita alegria quero saudar-nos, sua paz do Senhor. Abra sua Bíblia, sem muito perca de tempo. Enquanto você encontra, eu quero tributar a Deus a minha gratidão por estar aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jailton, que Deus em Cristo abençoe a vida, o ministério do Senhor, também a muito digna esposa, missionária Luzia. Em vossos nomes estendo os meus agradecimentos e as minhas felicitações a toda a família e ministério. Parabenizar a missionária Zeli Martins, em vosso nome estendo meus parabéns a todos os obreiros da congregação. Que Deus vos abençoe. Amados, eu estou acompanhado aqui, a comitiva de missões, eu comigo, missionária Ana Lúcia, cooperadora Luana, cooperadora Lucimar, as quais tenho por filhas na fé. Agradecer minha recepção na casa do nosso ministro Ricardo, diaconisa Marisa, diaconisa Hilda também está comigo aqui. Para a glória de Deus, ela ia ficar brava comigo se eu não mencionasse o nome dela. Queridos, assim está escrito na palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Isso, segundo livro das Crônicas 7,14, você que não tem um exemplar das Sagradas Escrituras, está bem à minha esquerda e à vossa direita, o banner. Assim está escrito: e então, se o meu povo que leva o meu nome se humilhar, orar e buscar o meu rosto, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quem pode tornar o vosso assento, sarar a sua terra? Coloca a sua Bíblia em cima do seu colo. Eu quero te pedir isso. Aplaude a Deus, aplaude a Deus. Feliz alegria, a Regional de Duque de Caxias. Deus abençoe, missionária Maria, diaconisa Sara, diaconisa Elisa. Em vossos nomes, temos os meus agradecimentos a toda a família e ministério preparatoriano aqui. Queridos, quero falar-lhes sobre responsabilidade e consciência. Para nós entendermos a proposta temática do segundo aniversário da Regional de Duque de Caxias, eu preciso mencionar alguns fatos da história. O Talmud, ele atribui a escrita dos livros das crônicas, os dois livros das crônicas, ao sacerdote e escriba chamado Esdras, por pouco tempo depois que o povo foi liberto do cativeiro babilônico. Quando Deus ele tira o povo judeu, o povo de Jerusalém, da Babilônia, Deus ele vê a necessidade de catequizar a mente dos judeus para que eles tornassem, para que eles trouxessem de volta o perfil, para que eles trouxessem de volta a essência que foi perdida por conta da desobediência e do pecado. E a finalidade de Esdras é trabalhar com o método que é utilizado por Deus. Deus ele utiliza o seguinte método: através da palavra, ele desperta no povo a responsabilidade e a consciência. Diga para quem está ao seu lado: é noite de despertamento.
Quando nós analisamos o primeiro passo da origem de Israel, Gênesis capítulo 12, o verso 2, a parte A, Deus chama um patriarca, escolhe ele em meio a um período turbulento de idolatria e fala com ele assim: eu farei de ti uma grande nação. Diga comigo assim: responsabilidade. E a seguinte promessa, ela vem conduzindo Deus, ele fala assim: e tu serás uma bênção. Diga comigo: consciência. E Abraão, ele começa a sua trajetória, ele tem o seu nome mudado, e tendo em vista que ao redor do mundo vários povos e civilizações diferenciadas, elas se desenvolviam ao mesmo tempo. Quando Deus, ele escolhe o povo de Israel através da vida de Abraão, Deus está mandando uma mensagem ao redor do mundo: eu quero resgatar a essência do que foi perdida através do pecado em Gênesis 3, e vai começar por Israel, vai começar por Israel esse trabalho de resgate. Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus, ele se apresenta e diz assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nas entrelinhas, Deus se apresenta para dizer: diga para essa pessoa ao teu lado, tem alguém lá fora que vai ser abençoado por Deus através da sua vida, através do seu chamado, através da sua intimidade com Deus. Glória! Gênesis capítulo 15, um contexto atual, serei contemporâneo para vocês entenderem. Vou falar simples. Em um culto, Abraão, muitas vezes nós não temos mais esse acontecimento dentro da igreja. Deus quer conduzir a igreja atual ao nível mais profundo de intimidade. Muitas vezes na história o fogo desce em nossos cultos, mas diga para essa pessoa do teu lado: Deus, ele quer arrebatar você e te mostrar mistérios mais profundos. Abraão é arrebatado, e nesse arrebatamento Deus diz para ele assim: ó, a tua descendência vai para uma terra alheia, vai ser reduzida à escravidão, afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei essa nação. Deus me trouxe aqui para dizer, em uma palavra profética: a aflição de um justo só dura até o momento que Deus permite. Vem com a palavra profética, Deus, ele vai intervir, Deus, ele vai intervir em situação. Observem que Deus cumpre a promessa. Abraão gera Isaac, Isaac gera Esaú e Jacó. A promessa é herdada por Jacó, que gera 12 filhos. E um dia os filhos de Jacó tomam uma decisão precipitada, e uma decisão que se tornou crônica em relação ao contexto do povo de Deus. Eles simplesmente se ajuntam, e ao ver que o menor, ele crescia, ao ver que o menor era usado por Deus, eles simplesmente tomaram a decisão: vamos jogar esse menor que está se destacando no fundo do poço. Diga para quem está ao seu lado: não joga o seu irmão no fundo do poço, não, porque uma hora tu vai precisar dele, uma hora, a hora que tu menos esperar, quem vai te ajudar é o servo menor. A igreja brasileira tem que tirar isso do meio dela, e quando a eles se passa, significa Deus falando no Rio de Janeiro: neste dia eu não aceito acepção de pessoa no meio da minha igreja. Percebam que através de José, que foi vendido para o Egito, Deus faz do Egito uma grande potência. Mas o que acontece na terra prometida, na terra de Canaã? A fome alastra pelo mundo. Canaã, a terra prometida, também é impactada, e desce para o Egito 66 pessoas, Jacó, José e seus 2 filhos, e dá um total de 70 pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nas entrelinhas é só examinar. A escassez e a fome não anularam o plano de Deus, que era Israel, porque em meio à escassez, em meio à fome, Deus preservou o povo da promessa. Diga para quem está ao seu lado: esse processo não é para te matar.
No meio desse processo, Deus, Ele abre caminho seguro, porque Deus, Ele não erra na escolha que Ele faz. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Quando tudo apontar para o fracasso, Em palavras. quando tudo começar a apontar para o fracasso no mistério de alguém, é só lembrar que desce 70 pessoas para o Egito, mesmo em meio à fome, em meio à escassez, Deus coloca o povo da promessa em um lugar favorável, e lá o povo se multiplica. Diga para quem está ao seu lado: promessa que é de Deus, dá fruto até em tempo de escassez. A Bíblia diz que levantou um rei no Egito que não conheceu José. E a primeira coisa que esse rei faz é afligir o povo de Israel. E um casal na tribo de Levi resolvem se casar e ter um filho em um momento crítico da história. Em um momento crítico, uma mãe, ela resolve colocar em prática o seu projeto, o seu sonho desde menina, que é gerar um filho, que é aumentar a sua família. Mas nesse período, por que era crítico o pregador? Porque tinha um decreto. O decreto do homem era: eu vou dar fim nesse projeto, e é pouco a pouco. Se nascer um jovem, se nascer uma criança, se for homem, vai morrer. Se na outra casa nascer outro homem, vai morrer. O projeto do homem, o decreto do homem era dar fim ao projeto de Deus. Mas Deus se apresenta e diz assim: eu tenho responsabilidade com o meu projeto. Diga para essa pessoa: em Moisés ninguém toca, em Moisés ninguém toca, em Moisés ninguém vai tocar. Quantas vezes até pouco tempo minha mãe passava e vivenciava esse cenário? Quantas mães criaram seus filhos, orientaram seus filhos e até concederam a ele a betumação, a mesma betumação que Joquebede ela concedeu com Moisés, porque escondeu ele por algum tempo. Mas enquanto Deus mandava uma mensagem que em Moisés ninguém tocava, o inferno tinha que engolir a seguinte mensagem: olha para essa pessoa ao teu lado, só as varou, pega na mão dessa varou ao teu lado e diga assim: Joquebede, Deus ainda tem responsabilidade com teu filho. Deus ainda tem responsabilidade com teu filho. A responsabilidade de Deus, ela é onisciente, onipresente, onipotente. Eu estava afastado dos caminhos de Deus, seguia todo tipo de conselho, rodeado por más conversações, por pessoas que praticavam coisas erradas. Um certo dia fui para um lugar que era uma entrada e uma saída, e de repente eu comecei a ver se aproximando um carro, e naquela época o atrito entre dois bairros era mortal. Se eles se encontrassem na rua uns com os outros, era morte na certa. E naquele dia, no lugar de uma entrada e de uma saída, lá estava eu no meio daqueles jovens, lá estava eu, mas lá dentro da minha casa tinha uma mulher de joelho dobrado, lá dentro da minha casa tinha uma mulher de joelho dobrado, e a mensagem de Deus era: Joquebede, no teu filho ninguém vai tocar. Meu Deus, que mensagem! Moisés é um tipo de Cristo, guarda isso. Tá aí, diaconisa Luísa, olha Cresce ele no aqui, Egito, ó. vai para Midian. Deus chama para ser pastor presidente com 40 anos. Melhor dizendo, com 80. E de um lado, o povo sendo afligido, quer saber qual que é a missão do seu pastor presidente. É o que Deus diz para Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 8: é te guiar para a terra da promessa. Moisés aceita o chamado, e nas entrelinhas o período era de turbação. O período, entenda bem, Moisés é tipo de Cristo. O povo de Israel passando por turbação. Moisés chega diante do povo: ah, eu sinto Deus aqui, eu vou falar. Moisés atravessa o deserto de Midian, chega diante do povo de Israel e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Amados, que o povo aceita. Deus tira o povo do Egito,
Egito. E quando nós vemos que Moisés fala com o faraó sobre deixar o povo ir e adorar, parece que houve um erro na história. Quando nós vemos a primeira instância, parece que houve um erro, mas espera aí, o propósito de Deus não era que o povo saísse simplesmente só para adorar, só para fazer um culto e depois retornasse. Queridos, Deus estava nesse momento aqui há mais de 400 anos, missionária Célia Martins, mais de 400 anos que ninguém levantava um altar de adoração a Deus, mais de 400 anos, porque quando analisamos a história, Abraão levanta altar, Jacó levanta altar, mas ninguém dos filhos de Jacó levanta um altar para adorar a Deus. Meu Deus. Deus procura no meio do povo, mas ninguém tinha consciência. Diga para essa pessoa ao teu lado, para adorar tem que ter consciência. Êxodo capítulo 19, Deus começa a despertar. Ministro Ricardo, eu glorifico a Deus pela tua vida, porque hoje saiu da sua boca a confirmação de Deus. Deus começa a despertar a consciência do povo e o processo de tirar o Egito dentro do povo. E esse processo é através de mandamentos. Eu vou ter que falar, eu estou me sentindo em casa aqui, posso falar sim ou não? É muito bonito querer entrar na terra prometida, mas diga para essa pessoa ao teu lado, preso nas coisas do Egito, faz assim com o dedinho assim, não, não, não. É muito bonito querer entrar na terra prometida, é muito bonito querer tomar posse das promessas de Deus, mas Deus não concede promessa em quem tem vínculo com o Egito. Quer tomar posse da promessa de Deus? Larga o Egito, larga o Egito. Deus rasga o coração do povo. Deus, ele trabalha conhecimento. Quantas vezes dentro das nossas igrejas, os nossos cultos de libertação, nós vemos pessoas que estão tomando decisões totalmente contrárias àquilo que Deus aprova, sim ou não? Aleluia! E de repente Deus, no meio do culto, levanta um vaso e diz, leva o vaso a essa mesma pessoa e diz assim, tenho eu uma grande obra contigo. Quem já ouviu isso aqui? Glória a Deus! Sabe por que Deus faz isso? E tem muita pessoa dentro da igreja que questiona. Deus faz isso porque Ele não desiste do seu projeto. Ele age dessa maneira porque o plano dele é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade, obreiros por bondade. Eu vos admoesto algo nessa noite: tenha a mesma compaixão que Cristo Jesus usou quando entrar alguém que está totalmente fora da presença de Deus. Olha para essa pessoa, mas não com olhar de reprovação, porque muita pessoa observa isso. Por que eu vou naquela igreja? Os irmãos só sabem me olhar com olhar de julgamento. Recebe essa pessoa com alegria, dizendo que o ministro do Evangelho que vai pregar o Evangelho. Que Deus rasga o coração. Aleluia, está quente. Aleluia. Esse fogo começou a ser aceso desde a parte da manhã. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Jair. Porque quando Deus rasga o coração para o povo, Deus diz para o povo assim, pastor Jair: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão abençoados. Aleluia. E três coisas, três bênçãos que são particulares, que Deus ele faz para alguém que é obediente. Diga comigo assim: propriedade peculiar, reino sacerdotal. Diga comigo assim: nação santa. Glória a Deus. E no deserto, o povo se prepara para o seu primeiro culto. Lava os sacerdotes, unge os sacerdotes e vestem os sacerdotes. O tabernáculo é levantado. E Êxodo capítulo 40, o verso 34, no primeiro culto, após 400 anos se passarem, Deus manifesta a glória no deserto só para eles. Naquele momento, sacerdote lavado, naquele momento, sacerdote ungido, naquele momento, sacerdote vestido. Deus vai e diz assim: vou manifestar minha glória. Tem alguém lavado, tem
tem alguém revestido, tem alguém que está se apartando do pecado. Deus só manifesta a glória dele enquanto não a mistura com o pecado. Mas Deus manifesta a glória no primeiro culto de uma forma particular. Foi só para eles aquela ocasião. Eu sou pastor de igreja pela misericórdia. E tem dia que nós ficamos preocupados. Entramos na congregação e dizemos: Deus, cadê as almas? Tem momentos que Deus ele nos reserva para falar de perto conosco. Hoje eu estou aqui, além de vocês, eu vejo a congregação repleta de pessoas que vieram aqui para adorar Deus e sinto a presença de Deus enchendo essa casa. Mas antes de eu estar aqui ministrando para vocês, domingo passado eu ministrei na congregação do Jovem Clube só para as cadeiras da igreja. Deus não depende de público para manifestar a glória dele. Deus só depende de quem está na fiação. Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade já, mas nunca tinha acontecido comigo. Mais de 40 minutos, Deus me usava em cima do altar para me responder. Tem dia que o culto é reservado e Deus só depende de alguém ligar. Deixa eu ver se tem gente ligada aqui. Essa glória só para os responsáveis, e Ele aperfeiçoa a consciência deles através dessas manifestações. Quantas vezes, missionária Celi Martins, a lágrima descia dizendo: Deus, cadê as almas? Quantas vezes as pioneiras de oração que está aqui junto comigo, na mesma canção, diziam: Deus, cadê as almas? Meu Deus. Diga para essa pessoa: tem momento que é particular. Mas um momento particular, não despreza, não questiona, não fica atento, porque esse é Duas congregações são levantadas e a primeira congregação fala: Jesus, por favor, segura a hora, o relógio é o meu maior adversário agora, em nome de Jesus, segura a hora. E Deus ele trabalha com a segunda congregação e Ele planta essa segunda congregação dentro da terra prometida, e os líderes vão sendo recolhidos aos poucos. Primeiro Deus recolhe Moisés, depois Deus recolhe Josué, recolhe os anciãos, e uma coisa muito perigosa começa a acontecer: o povo começa a se perder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, misericórdia. Vamos lá. Vou falar no contexto atual, posso? Sim ou não? Eu me sinto em casa aqui. Quer saber onde um crente mostra que é crente de verdade? Diga para essa pessoa: longe do líder. É quando o crente está longe do líder que ele mostra que ele é crente de verdade. Porque ser crente perto do pastor presidente é fácil, ser crente perto das pioneiras de oração é fácil, ser crente perto de alguém que exerce a função ministerial que é referência para você é fácil. O difícil é, o desafio é ser crente em todo o tempo. E é isso que Deus precisa. Para quem está ao seu lado, me faz um favor. Age de uma maneira que o seu pastor e que o seu líder não precisa ficar andando atrás de você com a lupa para ver seus passos, não. Você precisa de crente com responsabilidade. Você precisa de crente com consciência. Lá dentro da congregação, Deus podia levantar um crente mais simples que fosse, mas ninguém queria ser crente fora da presença dos líderes. A cada dia eles deixam a responsabilidade, a consciência. E o escritor termina a composição do livro dos Juízes dizendo que o povo vivia conforme achava bem, conforme bem parecia os seus olhos. Ninguém queria saber de Deus. Aleluia.
por que é perigoso? Porque quem está do lado de fora observa todos esses detalhes. Aleluia. O irmão no meu serviço, o ímpio, virou para mim e falou comigo assim: ministro, você acha mesmo que todas as pessoas da sua igreja são iguais a você? Eu virei para ele, eu disse: filho, tudo aquilo que eu aprendo com o meu pastor, tudo aquilo que eu aprendo com a Bíblia, eu coloco em prática na minha vida. Aí Tiago diz à igreja: não sedes apenas ouvintes, mas sedes cumpridores, porque tem uma nuvem de testemunha observando os seus passos. E Deus não desiste do seu projeto. Aleluia. Deus, ele contempla o povo de Israel perdido espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. E lá do céu, ele escuta a oração de uma mulher que dobrava o joelho, dizendo: Deus, me concede um filho. Glória a Deus. Aleluia. E Deus fala com o povo assim. E Deus não imagina a ordem vinda diretamente de Deus. É a ocasião perfeita para nós avivarmos Israel. É a ocasião perfeita para despertarmos a consciência e a responsabilidade do povo de Israel. O anjo vai lá e carimba a vitória de Ana. E por intermédio de Samuel, Deus reaviva Israel. O povo vira para Samuel, não contente, porque tem muitas pessoas, muitos obreiros, que até certo tempo aceita, mas até em uma determinada ocasião começa a agir de uma maneira assim: já não estou mais satisfeito com o meu líder, eu quero outro líder para mim. Nem sempre o líder que os obreiros de hoje querem são os melhores líderes, estão desprezando quem prega o verdadeiro evangelho. Mas aqui tem obreiro consciente, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu estou aqui representando o meu pastor. Quando eu recebi a convocação, eu disse: pai, se me permite, o senhor me autoriza aí? Ele: sim, meu filho. Eu digo a ele: pai, vai ser uma honra representar o senhor e a igreja evangélica preparatória lá. Aí eu entro aqui, no primeiro momento eu sinto como se eu estivesse notando a igreja preparatória, porque onde vem crente responsável, aonde vem crente consciente, a glória de Deus se manifesta. O povo pede um rei, e Saul desobedece, é rejeitado por Deus, e Davi é escolhido por Deus e começa a reinar. E Davi um dia diz assim: a arca não pode ficar em uma tenda, e Deus transfere, Deus até se agrada do que havia no coração de Davi, mas Deus transfere essa responsabilidade para Salomão. E é aqui que Salomão constrói o templo, o monumento histórico mais bonito da época. Segundo os historiadores, pessoas se deslocavam de determinadas regiões para ver a grandeza do templo. Era muito ouro, era muita perfeição, todo mundo ficava admirado na liturgia do templo. Glória a Deus. Aleluia. Mas aos poucos, os sacerdotes, os levitas, Aleluia. as mulheres que ministravam lá dentro da congregação, que ficaram lá fora, Capítulo 2. todos começam a perder a consciência. Aleluia. E Deus levantava o profeta, porque não é, queridos, Deus, ele não erra naquilo que ele faz. Quando ele observa e vê que tudo está saindo do controle, ele não faz nada sem antes avisar os seus santos e profetas, sim ou não? E Deus levantava o profeta para falar com o povo: se conserta. A mensagem de exortação vinha, mas o povo simplesmente fazia ouvido de mercador e dizia assim: essa mensagem aí não é para mim, não, está com a vida toda errada, mas essa mensagem aí não é para mim, não, é para o irmão. Deus levantava o profeta, mas parecia que as palavras eram lançadas a ele. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado assim: quando Deus chamar sua atenção, é porque Ele te ama. E Deus às vezes constrange. Glórias ao teu nome. Eu estava no meu serviço e aconteceu algo que, quando eu fui falar para o irmão, o mesmo irmão, eu vivo bastante experiência com esse irmão. Ele me dá muito trabalho, mas me ajuda muito. E eu disse a ele assim: meu filho, eu te devo algo, eu tenho que te pedir perdão.
Você me pediu água, logo após eu peguei a garrafa d'água, e essa situação, ela fez menção de eu tomei a água de você. Ele virou para mim e falou assim: ministro, você me pede perdão, ministro, você liga para muitas coisas, você é muito detalhista. Eu falei: se eu fiz algo errado, e se eu não consertasse com você, eu nem dormia. Diga para essa pessoa do teu lado, sabe por quê? Tem muita gente que não dorme. Está esquecendo de pedir perdão. Está esquecendo de consertar. Ó Deus, mas é um errinho pequenininho, vou fazer não. É por isso que não está dormindo tem muito tempo. Quer voltar a dormir, dá ouvido à voz de Deus, libera, tira a mágoa do coração, e Deus vai fazer a obra. E Deus olha para o povo se perdendo, e Ele usa o profeta Isaías para profetizar. E a seguinte profecia, ela é mencionada: eu serei adorado por um povo que nem sequer buscava pelo meu nome. Aleluia. Guarda bem isso. E serei invocado por este povo, e eles clamarão, e eu atenderei. Isaías 5:1. E Israel se perde. Tinham várias promessas, mas não tinha temor. Quando algumas ministrações eu recebo a oportunidade para profetizar, eu sempre digo assim: profecia e promessa não muda caráter de ninguém. Quem faz a profecia tem a profecia, e quem faz promessa tem caráter. Mas se quem recebe não se colocar na posição que Deus quer, vai atrasar a promessa, vai atrasar a promessa. Glória a Deus. Linda, Jesus. E Jeremias presencia uma das piores coisas do seu ministério. Aleluia. Nós somos em Caxias hoje. Eu voltei anunciando isso para a comitiva que estava comigo. Jeremias era alguém que amava Jerusalém. Jeremias amava o templo que era sagrado a Deus. Jeremias amava, e quando profetizava, o objetivo, a esperança que ele tinha era que o povo desse ouvidos à voz de Deus e se convertesse nos maus caminhos. E ele presencia a queda de Jerusalém e a intensificação disso, a queda do templo. Jeremias 52:12. Nebuzaradão, comandante do exército babilônico, ele vem e destrói os muros na primeira instância. Na segunda instância, destrói as colunas, destrói o templo, saqueia os utensílios do templo. E 70 anos a promessa ficou parada. Sabe com qual objetivo e com qual finalidade que Deus levantava profeta? Diga para essa pessoa, pega na mão dessa pessoa ao teu lado e diga assim: se eu perceber que as suas atitudes vão parar a promessa, tu vai se ver comigo. Se tiver que chamar tua atenção, eu vou chamar. Se tiver que puxar a orelha, eu vou puxar. Mas a coisa que eu quero ver é a promessa de Deus cumprir na sua vida. Muitas pessoas se perdem por causa disso, estão quase caindo, e você tem a palavra de livrar essa pessoa de cair no abismo, mas muitas vezes está ficando calado o vaso. Abre a boca e salva a vida do ministério. Eu sinto Deus aqui. Jesus segura a hora, Jesus. 70 anos, Deus traz os judeus de volta. A primeira leva refaz o altar e lança os alicerces do templo. E vem Esdras com a outra leva, trabalhando na consciência do povo e nas entrelinhas. Esdras, ele catequiza a mente do povo judeu assim: quando há oração, quando há sacrifício, quando os sacerdotes estão na posição. Aí ele começa: foi só Salomão dedicar o templo, que a glória do Senhor encheu a casa, e quem estava de fora não entrava, quem estava dentro não saía. A glória de Deus se manifesta enquanto tem crente na oposição. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus ainda responde com fogo. Mas os sacerdotes ainda têm sua responsabilidade de colocar lenha. Quantas pessoas não querem ser sensíveis, não querem ser sensíveis e colocar lenha, consagrar, não quer mais buscar pelas manhãs, não quer mais buscar e ainda quer reclamar: Deus, por que você não está me ouvindo? Deus, ele responde com fogo sim, mas quando Elias sobe no camelo, a primeira coisa que faz é consertar o altar, é colocar as pedras no lugar. É doido
dimensão no altar de oração, no altar de intimidade, ó Jesus. Esdras disse: Salomão consagrou o ato do templo, guarda bem isso. Salomão consagra o ato do templo, Deus segura a hora. Deus ele diz assim: eu escolhi, os meus olhos estão lá, os meus ouvidos, meu coração vai estar fixo nessa casa, o meu nome vai estar nessa casa. Consciência, responsabilidade. Segundo o livro das Crônicas 7, do 13 ao 14, permitam-me ser rápido. A oração ela desce, a oração desse lugar, Deus falava com o povo e Esdras falava também. A oração deste lugar vai dar fim ao sofrimento de alguém. Gênesis 18, Deus ele se apresenta para Abrão e Abrão faz uma pergunta a Deus: mas se houver justo lá, o Senhor vai destruir? Se houver tanto justo lá, o Senhor vai destruir? Deus diz: não, enquanto tem crente que ora, Deus vai dando livramento para quem está lá fora. Enquanto tem crente que ora aqui, Deus dá livramento para quem está lá. Vocês não podem perder a consciência. Aleluia! Diga comigo essa importância do culto de doutrina. Aos poucos o povo perde a consciência. Eles se voltam para as riquezas do mundo. E quando acontece a divisão do reino, tudo começa a desandar. E Esdras começa a doutrinar. Esdras também é o tipo de Cristo. E começa a doutrinar o povo, dizendo assim nas entrelinhas: não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Esdras começa a doutrinar o povo, diz o povo de Jerusalém, dizendo: a divisão no meio de vocês impede a glória de Deus de operar. E se vocês guardarem a consciência, a responsabilidade, vocês vão viver nessa atmosfera de glória. Deus, aleluia! Mas não demorou muito tempo. Malaquias é levantado para profetizar para um sacerdócio corrompido, obreiros corrompidos. E uma geração de adoradores de aparência. Tinha sacerdote que se vestia, tinha levita que saía de casa para oferecer sacrifício, para apresentar queima de incenso por causa do povo, mas era tudo de aparência. E se tem uma coisa que Deus ele reprova, é adorador de aparência. O que ele está à procura é de adorador de verdade, é de adorador de verdade, é de adorador de verdade. 400 anos. Deus se cala. Não tem ninguém para adorar. Aleluia! E nós continuávamos esquecidos até o dia em que o mensageiro foi em uma cidade simples da Galileia, chamada Nazaré, e diz assim uma mensagem: salve agraciada, o Senhor é contigo, mulher tu vai gerar, e para cumprir a lei, José e Maria, após Jesus Cristo ter nascido, leva ele para o templo. Ele passa pelo ritual chamado Brit Milá no judaísmo, e um crente remanescente vai no culto aquele dia. Simão, um crente simples, pega Jesus no braço e diz: os meus olhos, a história traz de novo, os meus olhos já viram a tua salvação. É salvação para Israel, mas também é salvação para gentios. É salvação para Israel, mas também é salvação para os gentios. Durante mais de 700 anos, a história esqueceu que existia gentio na face da terra. Diga para essa pessoa ao teu lado: se Deus tem projeto contigo, alguns podem te esquecer, mas Deus faz a história, trazer o teu chamado à tona, trazer tua promessa à tona. É noite, eu vim aqui para profetizar. Deus vai começar a movimentar a promessa antiga aqui. Deus vai começar a levantar chamado aqui. Deus vai começar a levantar hoje. Jesus aonde? Jesus cresce, inicia seu ministério, escolhe 2 discípulos para dar sequência no Evangelho. Ele treina eles por 3 anos e meio, e ele diz assim: eu vou voltar para o meu Pai. E nas entrelinhas Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou deixar para vocês a responsabilidade. E
observem que o sacerdócio nesse momento, a essa altura, ainda estava corrompido. Era necessário ser levantado outro sacerdócio. O primeiro passo, diga comigo assim, lavagem de água. E Jesus vira para os discípulos e diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Amados, o segundo passo, diga comigo assim, consagração. Lá no Getsemane, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E faltavam as vestimentas, mas calma, que apareceria em breve. Jesus morre, ressuscita e diz aos discípulos: e recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, como longe em Samaria e até os confins da terra. Lucas diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A vestimenta chegou, a vestimenta chegou. Eu estou por conta de vocês. Glória a Deus. Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo? Lucas disse que eles não foram para o templo, eles foram para o cenáculo orar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a origem da plenitude do projeto de Deus. Os crentes pentecostais foram batizados com o Espírito Santo. E é nesse momento aqui que Deus traça a plenitude do projeto de Deus. Crente pentecostal agora é o tabernáculo móvel. Jesus diz para Nicodemos, no capítulo 3, verso 8, se não falha a memória, tu até ouve a voz do vento, mas não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Crente pentecostal, ele é movido pelo Espírito. Às vezes está lá em cima do altar orando, aí Deus fala para ele assim: vai lá no irmão tal, entrega a minha mensagem. Crente pentecostal é o tabernáculo móvel, mas também é o templo fixo de Deus. Só quem é tabernáculo e templo, levanta a mão, levanta a mão. Esse mesmo irmãozinho Deus aqui. Ô Jesus, vou derreter. Esse mesmo irmão, ele virou para mim e falou assim: ministro, eu não gosto de ir na igreja de crente não, porque eu não gosto de ver as pessoas saindo fora de si, eu não gosto de ver ninguém possesso, eu não gosto de ver ninguém perder a consciência. Aí eu virei para ele e disse assim: meu filho, quando eu anuncio a mensagem de Deus a você, como você acha que acontece? Você acha que é eu? Ele disse assim: não, ministro. Eu falei: verdadeiramente não é eu não, eu sou movimentado por ele, e eu quero que você também seja movimentado. Amanhã eu quero ver aqui no Congresso, e quero ver o diácono Paulo sendo anunciado na vinheta. Amanhã eu quero ver aqui no Congresso, ver o ministro Ricardo sendo convocado na vinheta, porque o ministério que é de Deus não é limitado para os vasos. Deus tem obra por você também. E tem tanta glória na vida de um crente pentecostal, que esse crente, que essa crente não precisa estar no templo, é na rua, é em beira do fogão, é no trabalho. O crente está pegando fogo, de repente o crente está passando pela rua, aí começa a sentir o corpo arrepiar, aí começa a sentir Deus querendo movimentar. Ah, crente dá lugar, porque se tu é crente pentecostal, facilidade em se alastrar. Deus me trouxe de Juiz de Fora para Duque de Caxias. Eu quero perguntar, diga para quem está o sol, tem fogo aí? Pega na mão, se tem do seu lado, pega na mão, tem do seu lado. Se tiver fogo aí, o fogo tem que se alastrar. O fogo tem que se alastrar. A história, ela foi passando, o Evangelho passou por vários desafios, por várias turbulências, mas 2000 anos quase se passam e ainda tem crente pentecostal pegando fogo no Rio de Janeiro. 2000 anos passam, vou falar de novo isso aqui, se tu entendeu, dá glória a Deus. Quase 2000 anos se passam, o Evangelho passou por vários bombardeios, mas ainda tem crente pentecostal no Rio de Janeiro.
Na ligação, o pastor Jair falou comigo assim: presbítero Christian Coutinho, a igreja é simples. Pode perguntar para ele qual que foi a minha reação. Eu só comecei a rir, continuei rindo, porque eu sou crente pentecostal. Eu entendo muito bem disso. Eu sei que Deus não precisa de templo bem ornamentado, porque esse templo aqui é verídico, é autêntico. A ornamentação do templo é a glória. A ornamentação do templo é a glória. Mas só que tu comprova isso. A casa de oração, ela começa a entrar, e eu comecei a sentir a presença de Deus. A bandeira começou a se apresentar, e eu senti Deus no negócio. A bandeira da igreja entrou, e eu comecei a sentir Deus aqui também. Entrei até na marcha ali, através do pandeiro. Aí de repente as irmãs param aqui e começam a movimentar. Eu disse: Deus, que mistério é esse? Eu disse: Deus, que mistério é esse? Aí Deus diz assim: é minha glória, que ornamento. Deus não precisa de tempo bonito. Se tem tempo, que é muito mais de achar. A glória de Deus se manifesta. Pode ser um tempo mais simples que for. Quantas igrejas que prevaleceram em meio ao bombardeio, era a igreja de chão de madeira. Os crentes cultuavam. Não peguei essa época, infelizmente. Eu queria ser um crente um pouco mais antigo. Os crentes cultuavam a luz de lamparina, mas era crente que pegava fogo, o fogo mexia. A glória de Deus ainda envolve templo simples. Que eu deixo a história e eu entro no teor da mensagem. Aleluia. O fogo alastra a partir de Jerusalém. Um lugar simples, diga comigo assim: o pórtico de Salomão. Tem um dos discípulos que olha para Jesus e fala com Jesus assim: Jesus, olha só como é que o templo é bonito, olha só como é que o templo é ornamentado. Mas dentro daquele templo bonito e ornamentado, porque não adianta boniteza, não adianta alvenaria. O que adianta, o que importa é ter crente ligado do lado de dentro. Lá do lado de dentro não manifestava nada, mas lá no pórtico de Salomão, do lado de fora, tinha crente pegando fogo, tinha operação de milagre. Aí começava a haver um burburinho assim em Jerusalém. Mas eu vou lá, eu vou subir para Jerusalém para adorar. Mas para onde que eu vou? Aonde que é o melhor culto em Jerusalém? Aonde que está acontecendo o movimento de Deus lá? Aonde que essa igreja que eu escuto falar? É lá no templo, é lá dentro? Aí alguém diz assim: não, é lá no pórtico de Salomão. Deus ainda manifesta a glória dele em lugar que é simples. Diga para essa pessoa do lado: a tua simplicidade não anula o poder de Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas Coisa linda. recebem uma convocação de Deus e dizem assim: Deus, eu não sou capaz. Aleluia. Eu sou pastor de igreja pela misericórdia, já disse isso aqui, mas quando eu recebi a convocação, eu falei com o nosso ministro Paulo lá na casa do nosso ministro Ezequiel hoje. Eu falei assim: eu recebi a convocação, e quando eu faço uma análise na minha vida, eu não me vejo gabaritado, não me vejo capacitado, eu vejo sua simplicidade. Mas diga para essa pessoa pelo lado: é aí que Deus opera. Glória a Deus. Aleluia. Se a partir de hoje alguém que está aqui falar assim: Deus, eu não sei falar, eu vou cantar fora do tom, errar e começar a negar a oportunidade, levantar o dedinho e fazer assim: não, tu vai lembrar de mim, vou aparecer na tua frente e vou sumir, dizendo assim: ó, não, renuncia teu chamado. Tu pode ser simples, tu pode falar simples, mas Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. Um grupo cheio, um grupo de judeu impactado, cheio do Espírito Santo, chegam numa cidade, a cidade, a maior cidade do Império Romano naquela época, que era a capital de Roma. Eles começam a despertar a responsabilidade de não deixar o fogo apagar, porém o fogo só apaga se os crentes tiverem consciência. Aí é necessário a consciência
ser permanecida, ser preservada. Isso só acontece por intermédio da palavra. É por isso que crente não pode perder culto da palavra. É por isso que crente não pode perder culto de doutrina. Às vezes tu encontra com alguém que errou, às vezes tu encontra com um crente bicudo, às vezes tu encontra com um crente chaleira que só anda de bico pra cima e pra baixo, mas tu vai ver, não vai nenhum culto da palavra. Corra do crente chaleiro! Aí Deus vê a necessidade. Peraí, eu estou alcançando vários povos. Jesus, segura a hora. Eu estou alcançando vários povos e eu preciso de um pastor presidente para edificar a minha igreja. Eu preciso de alguém. Aí Deus vai lá no mais improvável de todos, e até os discípulos falam assim: mas não tem como esse homem ser escolhido. Deus escolhe na classe de Gamaliel um doutor. Diga comigo assim: o doutor Saulo. Glória a Deus, aleluia. Ele fala para esse doutor: a partir de hoje você não percebe, mas agora tu vai ser o pastor presidente dos gentios. 57 depois de Cristo, o método de despertar a consciência chega em Roma. Diga comigo assim: a palavra. Fogo só se firma com palavra. Se não tiver palavra, não tem avivamento, porque avivamento sem palavra não é avivamento. Vai ser como uma fumaça, vai aparecer assim muito forte, mas depois vai sumir. Diga para quem está ao seu lado: se eu não tiver no culto da palavra. Aleluia. Eu vou deixar um motivo, vou botar para a gente fora, porque se eu ficar aqui, os obreiros jovens vêm me buscar. Vou voltar para a gente fora. Eu preciso ensinar vocês, admoestando. Você quer um motivo para não voltar ao culto da palavra? Lembra que o fogo não pode apagar. Diga para quem está ao seu lado: o fogo não pode apagar. Meu Deus, ainda tem duas coisas que Jesus usa a hora. Os intercessores, por gentileza, intercede a Deus pela minha vida. E algumas dúvidas faziam parte da igreja em Roma. O povo romano aceitava a fé cristã, a fé protestante começava a se perguntar, a questionar assim: mas como pode Deus amar um escravo? Aí Paulo pega a palavra e diz, Romanos capítulo 8, verso 1, vocês sabem de qual é salteado: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo ao Espírito. E Paulo ainda diz mais no versículo 15: vocês não são mais escravos, mas recebeste o Espírito de adoção, e por isso chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga para quem está ao seu lado: dá licença, eu sou filho. Aleluia! Glória a Deus. Romanos 11, 25. Glória a Deus. Abre por gentileza, Romanos 11, 25. Aleluia. Louvado seja o teu Abre nome. Romanos 11, 25. Eu quero que você guarde na tábua do seu coração esse versículo, porque nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo aqui para os crentes, para a comunidade messiânica, para a igreja de Roma, era assim: Israel não conseguiu cumprir, agora é a vez dos gentios. A responsabilidade e a consciência de que é pela oração dos gentios, é pela oração da regional de Duque de Caxias, da igreja pentecostal, a casa do Pai, a nossa morada, que o Rio de Janeiro, que Duque de Caxias não vai sucumbir. Diga para quem está ao seu lado: a segunda dispensação é nossa. A segunda dispensação é nossa. Paulo toma ciência da batalha espiritual e menosprezar os crentes, porque se tem uma coisa que todo mundo passa, quer seja crente, quer seja ímpio, é batalha espiritual que acontece aqui no interior, e Deus contempla isso no povo de Roma e começa a falar com eles assim. E é nesse momento que Paulo compõe o louvor. Eu estava diante de Deus para alguém louvar esse hino. Aí Paulo começa assim, ó: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ó, com profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quando Paulo faz essa canção, ele compõe esse louvor, ele está dizendo assim, ó: a lógica natural, ó, crentes gentios, ó, crentes de Roma, diziam que vocês não eram dignos. A lógica natural dizia isso, mas eu venho com uma palavra. Enquanto a lógica dizia que nós não éramos dignos, a graça dizia, a
graça dizia: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido à nação santa, para proclamar o que é pregador, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Diga para quem está usando: você tem responsabilidade. As nações esperavam Israel numa primeira dispensação. Israel e as nações ainda serão impactadas através de nós. Quando alguém tentar menosprezar a tua fé, Glória a Deus, aleluia. quando alguém tentar menosprezar a tua busca, teu chamado, tua oração, Aleluia. tu lembra que você é muito mais importante do que você pensa. Aleluia. Porque a batalha espiritual travada no interior, ela vem com o objetivo de jogar o crente lá embaixo e de pisar no crente. Mas nesse momento, quando isso acontecer, lembra que você é importante. Tem alguém que depende de você para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu assumo o altar do jogo destroçado, dizendo: Deus, eu não vou aguentar. Mas aí Deus leva alguém que está lá do lado de fora dizendo assim: pastor, faz uma oração por mim. Aí eu vejo que tem alguém vivendo uma batalha pior que a minha, e Deus renova as minhas forças. Deixa Deus te renovar, porque alguém precisa de você. Glória. 1906, Los Angeles vivia o ápice do racismo. Os crentes eram tradicionais, acreditavam que viver em santidade e batismo com o Espírito Santo era a mesma coisa. O pastor Jairo não tinha esse movimento e começou desde a primeira oração de manhã. Aleluia. E o pastor negro, ele pega a palavra, ele é convocado para pregar e ele prega. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. E tendo eles orado concordemente no mesmo lugar, Aleluia. desceu o céu no som como de um vento veemente e impetuoso, encheu todos que estavam na casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas quando o pastor, que era negro, ele prega essa palavra, a primeira coisa que a igreja naquela época faz é chutar o pastor pro lado de fora. Diabo, Paulo, não foi só com você não. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A elite da igreja fechou as portas para esse pastor. Ele começa a pregar na rua de Azusa. Diga para quem está ao seu lado, o teor da pregação diz assim: para Deus não importa se tu é branco, se tu é negro, se tu é alto, se tu é baixo, se tu é rico, se tu é pobre. Deus quer te encher de poder. Deus quer te encher de poder. Essa é a pregação do pastor William em 1907. 1909, dois europeus se convertem ao pentecostalismo. 1910, eles chegam no Brasil, e quando Deus se apresenta em um lugar, ele quebra o protocolo, porque em 1911, em uma vigília, uma irmãzinha simples chamada irmã Celina, ela se torna a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. A época dizia: mulheres, vocês não são capazes, mulheres, vocês são inferiores, mulheres, vocês não têm direito de educação. Aí Deus olha lá do céu e vê na vigília uma crente de oração, e Deus fala para ela assim: mulher, eu vou te encher de poder, mulher, eu vou te encher de fogo, mulher, eu vou te encher de poder. Hoje a missionária Celi Martins é vice-presidente em Duque de Caxias. Hoje tem mulher dirigente de ciclo de oração. Hoje tem mulher coordenadora. Eu vim para fazer uma pergunta: tem mulher pentecostal hoje aqui? Só as varoas, vou pregar só as varoas agora. Vocês dão licença, espera aí. Eu vim com uma composição. Pega na mão dessa varoa ao teu lado. Aleluia. E grita assim: ó cultura! Onde está o seu desprezo? Mais de 100 anos se passaram, e eu tô aqui pegando fogo. 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 E eu saí da honra, o ministério da mulher, a cultura diz: mulher, mulher capaz, e Deus enche a mulher de fogo.
Ela desce para as concentrações. E os homens de Deus pregavam e começavam a dar glória. A criança movimentava dentro da barriga. Aleluia! Para tu ver que Deus não erra, na cabeça dele derrama um chão. A criança nasceu, 25 anos se passaram. A mãe é diaconisa da igreja e o filho está pregando o evangelho em Duque de Caxias. Só ele está em um congresso de crente pentecostal. Hoje a mãe pega fogo e o filho também. Eles são crentes pentecostais. A mãe dirige o ciclo de oração e o filho é pastor de igreja. O movimento pentecostal não cessou. Se tu não é batizado, busca hoje, porque Deus pode te batizar. Se tu é batizado, pede renovo, porque Deus só apresentou para te renovar. Se coloca de pé no seu lugar, por bondade. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes, nós nos deparamos com momentos. O pastor Jair está achando que vai nem me convocar mais, eu ultrapassei a hora. Às vezes nós nos deparamos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga para quem está ao seu lado, não conversa comigo. Ainda não acabou. Às vezes nós nos deparamos com momentos iguais os crentes de Roma presenciaram. Eu projetava o ano passado descer para o Rio de Janeiro para estar aqui cultuando com os jovens no último de nossos cultos dos jovens aqui. E eu olhei no YouTube, a missionária Maria colocou uma campanha da família no ciclo de oração. Eu estava reservado em casa e naquele momento Deus começa a me desenrolar um pergaminho. E eu achei que eu viria, mas não consegui vir. Aí que começou a história, querer menosprezar o chamado de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu recebi a revelação de Deus. E tem momento que a história fala assim, não é para você não, vai acontecer não, vai viver não. Aí eu estava assentado lá em casa um dia e eu pensei com Deus assim, Deus, se o Senhor tem obra comigo, fora da cidade de Juiz de Fora, eu só pensei, eu preciso, Deus, me dá um sinal. Aí na live, eu vou falar bem devagar isso aqui, aí na live, o servo de Deus, pastor presidente da igreja, ele fala assim, presbítero Cristian Coutinho, vai ser uma honra receber você como um de nossos pregadores da nossa confraternização do segundo ano da igreja pentecostal Casa do Pai Nossa Morada em Duque de Caxias. Deus não erra, quando ele faz um chamado na vida de alguém, Deus não erra. Aleluia! E no dia 10 de janeiro, eu desço para o Rio de Janeiro. Aleluia! Missionária Maria, eu falei com Deus assim, Deus, para qual ocasião, já que eu não desci para o Rio de Janeiro, para onde que eu vou ministrar essa palavra que o Senhor me deu? Pensei que fosse um ciclo de oração lá na sede. Pensei que fosse em algum outro lugar, mas Deus não deixou. Aí no dia 10 de janeiro, eu desço da minha casa, 183 quilômetros, com a mensagem no meu coração, com a mensagem guardada. Aí a missionária Maria chega perto de mim e fala assim, você pode ser um pregador de segunda-feira, Deus não erra. Quando Ele faz um chamado na vida de alguém, olha para esse crente do seu lado e diga assim, Deus não derramou unção errada sobre a sua cabeça. Eu só sabia rir, pergunta ela está ali, foi ou não foi, missionário? Só não me convocou, nem consegui responder. Eu falei, Deus, a mensagem já está no meu coração. Mas naquele dia, Aleluia! eu dobrei meu joelho. Eu orei por esse lugar, orei por esse bairro, por essa cidade, por esse estado. E Deus tem algo grande nesse lugar aqui. Aleluia! Eu só não sabia que eu seria participante desse grande acontecimento. Diga para quem está ao seu lado, essa palavra profética aqui, ó, que vai transformar cenários. Pega na mão desse crente ao teu lado, pega na mão desse crente ao teu lado e diga assim, tu vai viver todas as promessas de Deus, tu vai viver tudo que Deus falou, tu vai viver tudo que Deus reservou para você viver. E hoje, tanto a América quanto a Europa, os
os Estados Unidos e a Europa, que foram berços de grandes avivamentos, estão esperando os crentes pentecostais que estão aqui no Brasil. Tem lugares precisando. E cadê você que quer dizer assim para Deus: Deus, eis-me aqui, vem na frente que eu vou orar pela tua vida. Você quer se colocar à disposição de Deus e falar assim: Deus, se depender de mim, a minha casa não vai cair. Deus, se depender de mim, a promessa da minha casa, ela vai cumprir, vai acontecer. Deus, se depender de mim, a minha igreja não vai sucumbir em meio ao modismo do século XXI. Cadê você? Vem na frente que eu vou orar por você. Vem na frente. Você quer dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Minha filha, a senhora já aceitou Jesus? A senhora já aceitou Jesus? Está afastado? A senhora quer reconciliar com Jesus hoje? Reatar a amizade? É? Esse já era o objetivo da senhora? Quem pode aplaudir a Deus por isso? Fala comigo assim: Senhor Jesus. Mas fala com propósito hoje. Com propósito hoje. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu reconcilio hoje com o Senhor. Diga: reescreve o meu nome. Isso, vai falando, vai falando. E sela com teu sangue. Aplaude a Deus, a igreja. Aplaude a Deus, a igreja. Tem mais alguém que quer ser usado por Deus, quer receber hoje o renovo da parte de Deus, na pregação do Evangelho? Você quer colocar à disposição de Deus: Deus, usa-me. Mas diga comigo assim: responsabilidade e consciência. Deus não quer avivamento do relâmpago. A igreja brasileira precisa de alguns critérios. Parar de brincar de ser igreja. Os crentes brasileiros precisam de parar de brincar de ser crente, porque o inferno não brinca de ser inferno. Eu tomei ciência, eu disse isso algumas vezes, da abertura de mais um centro de macumba no bairro do meu pastoreio, a igreja, e isso requer de mim, quanto ainda mais um desdobramento, um esforço maior. Aí toda sexta-feira tem oração na congregação. Deus não quer avivamento relâmpago. Os primeiros que precisam de cura, quando começa a haver divisões e contendas dentro das igrejas, são os próprios crentes. As contendas e as picuinhas precisam ser cessadas dentro da igreja pentecostal, dentro da igreja que vai morar no céu, dentro da igreja que é responsável. Não pode haver briga e nem picuinha, não pode haver alguém ingrato e indiferente. Quando alguém quer ser colocado numa posição de honra, dizendo assim: Deus, por que foi ele, não foi eu? A igreja brasileira não precisa disso, porque tem pessoa que está caminhando em direção ao inferno e vai ter que ser alcançada por intermédio da sua vida. Enquanto os crentes perderem tempo com coisa pequena, vai ter pessoa que vai perecer sem aceitar Jesus. Pregar sobre avivamento em lugares diferentes é bonito, mas como que eu vou amar alguém que está distante de mim, se eu não amo quem está próximo? Como que eu vou amar alguém que está lá longe, lá nas fronteiras do Paraguai, lá nos Estados Unidos, se eu não amo o meu irmão, que mesmo tendo cometido algumas decisões erradas, como que eu vou amar os nossos irmãos lá se eu não amar quem está do meu lado? A igreja tem que demonstrar, tem que ver de novo o amor incondicional, porque essa foi a doutrinação de Jesus. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Diga para quem está ao seu lado: se você perceber um crente falando mal de alguém, e se tu entrar para falar mal também, tu vai se ver comigo. Eu vou te chamar a atenção, hein? Glória a Deus, aleluia. Vamos sobre o coração. Bendito Deus e Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos ser crentes. Ó Pai, que a primeira decisão, a primeira ação não é tampar uma pedra em nosso irmão que está perto, mas que nós possamos ser sensíveis e amar cada vez mais quem está perto de nós, porque o Senhor tem um povo para alcançar por intermédio da nossa vida. Ó Deus, faça de nós despenseiros dos mistérios do Senhor, nos aperfeiçoa de dentro para fora, ministra a grande obra aqui, vai repreendendo todo mal e é a autoridade em nome de Jesus todo mal. Sim, ó Deus, confirma a bênção, eu agradeço meu